Na Band FM, quem ama não esquece. Você já teve aquela sensação de que as coisas estavam acontecendo numa velocidade que você não conseguia acompanhar? Já teve a sensação de que num piscar de olhos tudo tinha mudado e nada aparecia no lugar? Bom, eu vivi isso. E quando eu me dei conta, eu não sabia lidar com nada e quase coloquei tudo a perder. Eu fui criada numa casa completamente cheia de amor. A minha infância foi boa e a minha vida sempre foi muito tranquila. Meu exemplo lá sempre foi de muita harmonia, de felicidade, de união mesmo. Depois que a minha mãe teve o carro roubado, ela começou a ir para o trabalho de ônibus. E como ela sempre pegava o mesmo ônibus, no mesmo horário, ela acabou virando amiga do motorista, o Adalto. Um dia eu fui buscar minha mãe no ponto e eu acabei conhecendo ele. Naquele momento eu nunca ia imaginar que um dia pudesse ter alguma coisa com ele. Eu nem estava procurando ninguém, já que eu era muito jovem. E, na verdade, eu queria era curtir a vida, né? Mas ele se interessou tanto por mim, mas tanto, que teve até coragem de pedir o meu telefone para minha mãe. Depois ele nem perdeu tempo e já me ligou. A gente começou a conversar. Não é que eu gostei dele? Nós marcamos de sair e tudo foi acontecendo assim, naturalmente. Nós tínhamos 9 anos de diferença de idade, mas isso também, na hora, não parecia um grande problema. Mas depois, em certos momentos, eu via que a gente estava querendo coisas diferentes para as nossas vidas. Eu penso em me casar, em ter filhos, essa coisa toda, sabe? Formar família. Eu acabei de sair de um relacionamento que até já estava morando com ela, mas não aconteceu da gente ter filhos juntos, sabe? É uma coisa que... Sei. Enfim, eu quero mesmo, de verdade. Legal. Eu ainda acho que eu tô muito nova, né, para ter filhos. Eu tenho só 18 anos, mas quem sabe um dia, né? Eu não pense sobre esse assunto, mas agora por enquanto não. Sim, claro. Você ainda tem muito tempo para pensar sobre isso, mas, sabe, eu me imagino com você. Imagino junto com você, formando uma família, tendo e criando os nossos filhos. De verdade, eu acho que a gente ia se dar bem. A nossa diferença de idade fazia com que a gente tivesse essas opiniões e até desejos diferentes. Mas o Adalto sempre me respeitou e entendia que não era hora ainda para mim. Só que quando nós completamos 6 meses de namoro, eu comecei a ter uns episódios de enjoos. Passava mal mesmo. E para piorar, eu percebi também que a minha menstruação estava atrasada. Eu, claro, comecei a ficar com medo, muito medo. O Adalto achava que era besteira, mas eu fui fazer um teste. E aí, dito e feito, positivo. Sabe como é que eu fiquei? Desesperada. Completamente desesperada. Eu liguei para ele para contar e pela primeira vez eu vi o Adalto sem palavras. Ele não conseguia falar nada. Não acreditava no que estava acontecendo. Mas depois de alguns segundos ele caiu na real e ele ficou tão feliz com a notícia. Ele chorava de alegria. Afinal, era tudo o que ele mais queria, né? Já eu estava morrendo de medo. Medo de ter um filho, medo do que ia acontecer e muito medo de falar para os meus pais também. Aliás, eu tive tanto medo que quem deu a notícia para eles foi o Adalto.
No começo, a minha mãe nem acreditou. Eu precisei até mostrar o exame para ela ver que era sério mesmo. E quando ela viu, ela caiu no choro de decepção. Nossa, como doeu meu coração ver a minha mãe daquele jeito. Mas sabe como é que é mãe, né? Depois de uns dias, ela já estava até tricotando roupinha para o bebê. Com a gravidez, a gente começou a pensar como ficaria a nossa vida. Com uma novidade dessas, a gente vai fazendo tudo na correria, né? E o Adalto logo arrumou um apartamento perto da casa da minha mãe, que ele mesmo tratou de reformar inteiro para ficar bem arrumadinho. Com 7 meses de gestação, aquele barrigão, nós nos casamos. E depois de 2 meses, nasceu a nossa Mariana. O parto foi bem tranquilo, mas foi tão rápido que nem deu tempo do Adalto acompanhar. Mas depois, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu tive uma depressão pós-parto, mas foi um momento bem difícil para mim. Eu tinha medo, mas não era um medo qualquer, era muito medo. Medo de tudo, medo de todos. Eu não deixava ninguém pegar minha filha. Ninguém, porque eu achava que se a pessoa pegasse, ia roubar ela de mim. Eu não dormia. Sério, eu não dormia mesmo. Não dormia só por medo de acordar e ver que ela não estava mais lá. Foi bem difícil. O Adalto foi muito paciente comigo. Ele trabalhava o dia inteiro e quando chegava, ainda me ajudava em tudo, no que eu precisava. Quando eu levantava de madrugada para amamentar, ele ia junto. Dava banho, trocava, nunca me deixou na mão, nunca. Só que aquela situação toda mexeu demais comigo. De uma hora para outra eu me vi mãe, eu tinha marido, uma casa para cuidar e eu não queria nada daquilo naquela idade, eu não queria. Só que aconteceu, né? As coisas foram correndo rápido demais. As responsabilidades crescendo e eu só levando, até que não deu mais para minha cabeça. Quando eu percebi, quando eu me dei conta da vida que eu estava tendo, eu surtei. Na minha cabeça, eu era nova demais para estar vivendo tudo aquilo assim. Eu não conseguia ficar bem, nem comigo e muito menos com o Adalto. A gente brigava demais, por tudo, sempre. E o nosso casamento não ia nada bem. Calma, Rê. É só uma fase. Você precisa ter calma. Eu sei que você não queria nada disso agora, sendo tão jovem. Mas entenda, eu tô aqui com você. A gente vai passar por tudo isso junto, entendeu? Eu não aguento mais, eu não acredito. Sabe, eu não quero. Eu tenho 19 anos, é muito pra mim. Calma. É muito pra minha cabeça, Adalto. Às vezes eu nem sei como é que eu vim parar aqui nessa situação. Eu não sou feliz. Não fala assim. Olha, pra mim chega, Adalto. Acabou o nosso casamento, chega. Renata, como acabou? O que você tá falando? Como assim? Você não pode fazer isso comigo. Você não pode fazer isso com a gente. E a nossa filha? Olha, ela merece. Pela nossa filha. Ela merece ter uma família como você teve, não merece? Merecia. Mas eu não estava bem e ela também merecia uma mãe feliz. Foi assim então que a gente se separou. Não teve um motivo da parte dele. Ele nunca fez nada de errado, nunca. O problema era eu. Eu que não era madura o suficiente para lidar com tudo aquilo. Eu estava decidida e quando ele viu que não tinha mais jeito, ele saiu de casa. Apesar da nossa separação, ele nunca deixou de visitar a gente. Ele continuou muito presente. E depois de um mês, eu acabei deixando ele voltar para casa. O casamento não estava lá, essas coisas, mas parecia que ia melhorar. Tanto que depois de um tempo, eu até comecei a falar pro Adalto que eu queria um outro filho. Eu queria um menino, mas eu disse que só quando a Mari completasse 2 aninhos. Acontece que quando ela completou
os 2 aninhos, a gente nem pensava mais nisso de ter um outro filho, porque o nosso casamento estava em crise. Não dava para ter um filho com o nosso relacionamento daquele jeito. A verdade é que a gente vivia uma eterna confusão, porque eu seguia sendo irresponsável, imatura. Mas, mais uma vez, as coisas fugiram do controle. Na madrugada de Natal daquele ano, quando todo mundo já estava dormindo, eu fui até a farmácia comprar um teste de gravidez. Pois é. Apesar da gente não estar tentando, eu estava sentindo, como da primeira vez eu senti, que eu tinha engravidado. E mais uma vez, veio aquele positivo fora de hora. Eu acordei o Adalto desesperada. Eu não podia acreditar que a história estava se repetindo. Tá, eu queria um filho, tá certo, mas eu não queria naquele momento, não daquele jeito. Já ele, de novo, ficou todo feliz com a notícia. Depois de um tempo, ficamos sabendo que realmente vinha o menininho que eu tanto queria. Se por um lado isso me deixava muito feliz, por outro eu tinha toda a preocupação na minha cabeça que não me deixava em paz. Eu não entendia. Eu não me entendia e como se já não bastasse toda essa confusão que eu tinha dentro de mim, os hormônios da gravidez não ajudavam em nada ao meu casamento que já estava por um fio. Coitado do Adalto. Nossa, ele era tão paciente, tão carinhoso comigo, ele me entendia sem nem mesmo eu me entender. A gente vai ficar bem. Você vai ver. A gente tem que ter fé. A gente tem que acreditar. O nosso Mateus está a caminho e ele vem com muita luz para a nossa família. Eu sei que vem, eu sei, mas eu não posso, eu não quero mais isso. Eu tô cansada da gente, cansada de tudo. Eu não tô bem, Adalto. Eu tenho a impressão que tudo é erro. Sei lá, eu preciso ficar sozinha. Olha, Renata, eu não vou te obrigar a ficar comigo se você não quiser. Eu não acho que seja essa a resposta para o que está acontecendo com você. Mas eu vou te respeitar. Eu vou respeitar o que você achar melhor. Eu vou respeitar o seu desejo. E aí, de novo, a gente se separou. Ele saiu de casa outra vez. Eu fiquei com a Mari no nosso apartamento. Eu passei a minha gravidez sozinha, mas ele acompanhava, fazia o que podia. E dessa vez, até o parto ele assistiu. Aliás, parto que foi muito difícil. Foram 15 horas até o meu filho nascer. O Adalto fez questão de estar ao meu lado e ajudou em tudo o que podia. E apesar de ter sido sofrido, tudo valeu a pena quando o Mateus chegou. Eu e o Adalto continuamos separados por 2 anos. Ele nunca deixou de ser presente na vida dos filhos e toda hora ele visitava a gente. Eu sabia que ele era um homem bom, mas eu precisava daquele tempo para mim e para pôr a minha cabeça no lugar. Pode parecer confuso para muita gente, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Eu sou muito grata pelo Adalto ter respeitado esse meu tempo, esse meu momento. Depois de tudo, depois das brigas, das separações, filhos, depois de tempo para pensar, enfim, eu consegui amadurecer. Eu consegui aprender com os meus erros e entender melhor a vida. Eu e o Adalto voltamos a nos aproximar aos poucos, de uma forma natural e harmônica também, sem pressão, sem cobrança. Nós voltamos a ser um casal até que ele voltou definitivamente para casa. Faz 5 anos que estamos juntos. E aquelas brigas, aquelas dúvidas, aqueles problemas não existem mais. Hoje eu tenho a minha cabeça no lugar. E eu não só aceito, como eu gosto da vida e das responsabilidades que eu tenho.
Hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida, nenhum medo dentro de mim. E eu me sinto em paz com tudo isso. Nós ainda moramos naquele apartamento, mas a nossa casa está sendo construída. Nós estamos tão felizes, vivendo um dia após o outro. Meu amor, meu Adalto, obrigada, viu? Obrigada por toda a paciência que você teve comigo, por me entender, por me apoiar e principalmente por respeitar o meu tempo e não desistir da gente. Eu te amo muito.